pessoal, vamos a mais um vídeo de fixação sobre lentes delgadas e teorias da luz. Então vamos começar com a questão número 1. No exercício número 1, temos um objeto que está a 30 centímetros de uma lente convergente e a imagem vai se formar a uma distância de 15 centímetros. Pede para a gente determinar o aumento da imagem e a distância focal. Para determinar o aumento, a gente pode usar a equação do aumento, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Ou a gente pode usar a relação entre menos a distância da imagem à lente sobre a distância do objeto à lente. Então, essa aqui vai ser a mais útil, porque a gente conhece o valor da distância da imagem à lente e o valor do objeto à lente. Substituindo esses valores aqui, o aumento vai ser menos 15 centímetros sobre 30 centímetros. Isso aqui vai dar igual a menos 0,5. Como a gente encontrou um aumento menor que zero, um aumento negativo, significa que a imagem vai ser menor que o objeto, já que o aumento foi negativo. E a distância focal? Lei de Gauss. 1 sobre o foco igual a 1 sobre distância do objeto à lente mais 1 sobre distância da imagem à lente. Como a lente é convergente, o foco é maior que zero. Então vamos lá. 1 sobre o foco vai ser 1 sobre 30, o valor da distância do objeto à lente, mais 1 sobre 15, distância da imagem à lente. Fazendo aqui essa soma de frações, 1 sobre o foco vai ser 30, 1 mais 2, então vai ficar 3 sobre 30. 3 sobre 30, eu posso simplificar essa fração, vai dar uma fração igual a 1 sobre 10. Então, essa distância focal vai ser de 10 centímetros. Positivo, ó, lente convergente. Vamos fazer agora o exercício número 2. No exercício número 2, a gente tem uma questão sobre problemas de visão. Está falando que uma pessoa com miopia tem um ponto remoto, né? Então, o ponto distante a 50 centímetros. Então, miopia, vamos lembrar que é a dificuldade de enxergar de longe. É o problema de visão da dificuldade de enxergar de longe. Significa que pontos a 50 centímetros essa pessoa já não vai enxergar com nitidez. E aí pede para a gente determinar o ponto focal aí que essa lente deve corrigir, qual lente a gente deve usar para miopia e quantos graus de miopia essa pessoa vai ter. Uma pessoa que tem miopia vai usar uma lente divergente. Então, quem tem problema de miopia, dificuldade de enxergar de longe, vai usar uma lente divergente para corrigir esse defeito. Vamos lembrar que na miopia, a formação de imagem ocorre antes da retina. Então, para que a imagem volte a se formar na retina, né, no fundo do olho, a gente coloca uma lente divergente. Lente divergente possui foco menor que zero. Lente divergente possui foco negativo. No caso, então, do foco de uma lente divergente, esse foco ele vai ser em módulo, então o valor dele vai ser igual ao ponto remoto. Como deve ser negativo, significa que o foco dessa lente divergente para corrigir miopia vai ser igual a menos essa distância do ponto remoto, que é 50 centímetros. Então, o foco dessa lente vai ser menos 50 centímetros. Se quiser passar para metro, vai ficar menos 0,5 metros. Agora, para descobrir quantos graus essa pessoa vai ter, se o ponto remoto dela é de 50 centímetros, a gente vai calcular a vergência dessa lente. 1 sobre ponto remoto, ou 1 sobre o foco da lente. Então, vai ser 1 sobre menos 0,5. 1 sobre menos 0,5 é igual a menos 2 dioptros, ou menos 2 graus. Então, uma pessoa que tem a dificuldade de enxergar essa distância aqui de 50 centímetros vai ter 2 graus de miopia. Para corrigir, usa-se uma lente divergente. Lembre que a lente divergente sempre vai ter uma distância focal
negativa. Vamos agora resolver o exercício número 3. O exercício número 3 pede para explicar como funciona a teoria da luz do modelo corpuscular, dando exemplos. Então, esse modelo corpuscular é a ideia da luz se comportando como uma partícula. Os fenômenos que são explicados por esse modelo corpuscular é a reflexão e a refração. E como funciona então esse modelo? A luz é composta de partículas que se propagam em linha reta. Agora, na letra B, pede para descrever o modelo ondulatório, dando exemplos. No caso do modelo ondulatório, a luz se propaga como uma onda eletromagnética, transportando energia e não transporta matéria. Qual é o exemplo de fenômeno aí desse modelo ondulatório? A difração. O fenômeno da difração, a capacidade das ondas de desviarem de obstáculos e continuarem sua propagação, é resultado desse modelo ondulatório, desse comportamento como uma onda eletromagnética. Então, essas teorias, elas são válidas e hoje a gente sabe, segundo Einstein, por conta do efeito fotoelétrico, que a luz ela se comporta como onda e partícula. Então, ela tem um comportamento dual que a gente chama, comportamento dual onda-partícula. Então, ela se comporta tanto como uma partícula como uma onda. As duas explicações são válidas. Vamos agora, para encerrar o vídeo, fazer o exercício número 4. No exercício número 4, a gente tem 10 fótons com frequência de 2 vezes 10 elevado a 14 Hz e pede para a gente calcular a energia total desses fótons. Vamos lembrar lá, por essa teoria da luz aí dual, onda-partícula, a energia transportada vai depender do número de partículas, de uma constante da natureza chamada de constante de Planck e vezes a frequência da onda. Então, a gente vai conseguir calcular a energia desses fótons, dessas partículas de luz. Vamos lembrar lá que fótons são as partículas de luz, essas partículas da teoria corpuscular. E a energia desses fótons vai depender do número de fótons, nesse caso é 10, de uma constante da natureza, chamada de constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34, e da frequência da onda, 2 vezes 10 elevado a 14. Vamos fazer essas contas. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 6,6, 132. Repete a base 10. Agora a gente vai somar os expoentes. Menos 34 mais 14. Isso aqui vai dar 132 vezes 10 elevado a menos 20 joules, unidade de energia. Mas a gente pode colocar essa notação mais bonitinha. Então, energia vai ser, ó, a vírgula está no 2, eu posso botar ela aqui no 1. 2 casas para a esquerda, diminui 2 expoentes. Então, 1,32 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Então, essa é a energia desses 10 fótons que possuem frequência de 2 vezes 10 elevado a 14 Hz.